Hum. Boa noite, você que está nos acompanhando aqui no canal Amorintos, mais um de volta depois de muito tempo, o nosso Veni, Vidi e Vinho, mais um dos nossos programas, o episódio 5, acho que é o 5, o episódio 5 aqui do nosso programa, hoje 20 de agosto, né, de 2024, rapidinho, os nossos curtos programas aqui para você acompanhar, para você saber alguma coisa, ficar bem informado. E a tônica do nosso Veni de Vinho a partir de agora vai ser essa: sempre uma noticiazinha, sempre algumas últimas notícias da semana, comentando algumas últimas notícias, acontecimentos e coisas da semana. Vocês já viram aí na thumb quais serão os nossos assuntos do dia de hoje. Mas antes disso, eu vou pedir, lógico, para você dar aquela fortalecida, deixar o teu like, ativar as notificações, se inscrever no canal, toca a sineta ali. Também eu peço para que você deixe seu like, né? Como eu falei, comente, compartilhe esse vídeo nos grupos, nos amigos, na família, enfim, compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão próximas a você e a gente vai dar uma comentadinha em algumas notícias. Não é o intuito tanto de informar também, né? Caso você não tenha visto, não tenha. Meu Deus, tô aguardando esse arroto de 73. Deu soltar. Não que você às vezes não tenha visto, talvez você não tenha, talvez você tenha, enfim, mas comentar e passar um pouco da visão que tenho, do pensamento, enfim, sobre a questão. São três notícias para sempre a gente estar nos posicionando e comentando fatos reais. Mas antes disso, é lógico que eu vou fazer aqui o nosso merchanzinho dos nossos patrocinadores, como a gente sempre diz. Em primeiro lugar, a graça divina. E, obviamente, né? Terços personalizados. Camila Ribeiro. Deixa eu só arrumar a tela aqui, porque hoje tô só eu. Hoje tô sozinho, tô só eu aqui. Deixa eu só arrumar a tela. Aí, ficou uma beleza, né? Então, terços personalizados Camila Ribeiro. Você vai falar com a Camila diretamente no 419-9516-7502. Para você que quer fazer a sua encomenda de terço para casamentos, em especial para noivas, mas também para lembranças de primeira comunhão, lembranças de crisma, quer dar de presente para alguém, enfim, nas mais variadas situações, o terço você vai conversar com a Camila, vocês vão combinar bem certinho, personalizado, do jeito que você quer, que pedra, que madeira, que barbante, que tudo, né, de que santo, com imagem de qual aparição ou título de Nossa Senhora, enfim, aí vocês vão combinar e vão estar, e ela vai estar confeccionando e fazendo para você do jeitinho que você quer. E também agora, evidentemente, Amorintos Psicoterapia. Você vai falar comigo, diretamente comigo, no 419-9709-0775, para você agendar a sua psicoterapia, a sua terapia comigo ou com a Camila. Se você está pensando, precisando, se você foi ao médico, o médico te indicou a necessidade de fazer terapia, se você sente essa necessidade por algum problema ou por alguma situação, ou mesmo por uma questão de autoconhecimento, fale conosco, fale com a gente. Você pode ter certeza que a gente vai te atender do melhor modo possível. Atendimento online, você vai estar falando com a gente ali, a gente vai combinar o horário que for o melhor para você, a data que for o dia da semana que for melhor para você do mês, enfim, a gente vai estar sempre combinando e conversando para se ajustar melhor naquilo que você precisa e na sua rotina e, sobretudo, para você não ser refém do profissional que vai te atender, mas sim que ele te ajude a uma melhora. E a gente sempre fala que o objetivo da psicoterapia, o principal objetivo é o autoconhecimento, o principal objetivo é o desenvolvimento para aí ter alta. Não é para você ficar escravo e ter que fazer terapia para sempre se você não quiser. Lógico, se você quiser, você pode estar ali uma vez por mês, duas vezes por mês, conversando e tal, mas precisa ter alta, precisa perceber caminho e precisa perceber melhor. Tudo bem? Vamos lá, voltando. Hoje estou só eu, gente, então a Camila
não tá aqui, então eu tô um pouquinho ocupado. Antes de mais nada, gente, eu quero pedir assim, ó, você, né, que tiver alguma notícia interessante que você queira que a gente comente aqui, alguma notícia legal, alguma notícia interessante, alguma notícia ruim, algum comentário, alguma notícia sobre educação, fala sobre isso daí, fala sobre isso aqui, você vai mandar seu e-mail para producal.amorintos@gmail.com e vai dizer a notícia, vai fazer a pergunta, enfim, a gente vai estar e eu vou estar comentando aqui, ok? Tá certo, então vamos lá. Eu separei algumas notícias para hoje. Separei algumas noticiazinhas para hoje. E é impressionante os comentários rápidos aqui, né? Matéria de 17 de agosto, vocês sabem, né? Que nesse final de semana a gente teve o falecimento aí do Silvio Santos. E no dia que o cara morreu, sim, no dia, o homem do baú, né? O Silvio Santos morreu às 10, foi anunciado a morte dele. E às 14h17 teve uma matéria na revista Veja, que podia ser o nome da revista Não Veja, né? De tanta desinformação. A revista por Valmir Moratelli, 17 de agosto, às 14h17, publicou a matéria com o seguinte título: Silvio Santos se recusou a fazer DNA, mas filho foi reconhecido pelo STF. Nome do apresentador consta no atestado de óbito de Hugo Sérgio Marques. Lembre o caso. Porra, não respeito o cara nem no dia que o cara morre, né? Trazem notícias ruins no dia que o cara morre. Daí tem o dia de notícia, né? Silvio Santos teve 6 filhas, mas o que muita gente não lembra é que ele também teve um filho, o gaúcho Hugo Sérgio Marques, falecido em 2015. O rapaz procurou seus direitos e foi reconhecido como filho de Silvio Santos pela justiça em 2005, mas sob recusa de um exame de DNA por parte do dono do SBT. Ele foi fruto de uma rápida relação do comunicador com a mulher de Porto Alegre, que ele conheceu antes da fama vinda com a TV. O Supremo Tribunal Federal determinou que ele passasse a se chamar Hugo Sérgio Marques Abravanel. Beleza. Aí, né, as 6 filhas de casamento, fala das 6 filhas. Essa é a matéria. E aí eu me pergunto, em primeiro lugar, pra quê? No dia que o cara morreu. Beleza. Em outro ponto, eu acho que justamente muitos desses personagens que ficam famosos e que caem nas graças do povo e das pessoas, e aqui nós estamos falando talvez de um dos maiores, que é o Silvio Santos, mas é porque é não só um personagem, mas uma pessoa como as outras, no sentido de que ele viveu, construiu, foi o melhor, o pica, o brabo na profissão dele, errou, acertou, fez cagada, enfim, viveu e construiu e deixou um legado mesmo com os erros. Aqui se recusou a fazer o teste de DNA, mas filho reconhecido pelo STF. Se era filho mesmo, tal, foi reconhecido. Isso é algo que a matéria não deixou muito claro, mas assim, ó, se era filho mesmo, foi um erro e errou. Fazer o que é, certa, assim, enfim. Mas assim, ó, no momento da morte, por isso que eu acho que às vezes a imprensa no Brasil, eles é uma verdade que é na cabeça deles, eles são caçador de tragédia, assim, tipo, pra quê? No dia da morte do cara, relembrar, vocês estão tudo aí comemorando, estão tudo aí, né, emocionado, comemorando, não, né, mas emocionado, evidente, né, e homenagem e tal, mas ele não assumiu o filho, papapá, enfim, todas essas questões aí, né? Mas o pior de tudo, Silvio, não foi nem essa. Essa até que tá, passa, passa, assim, passa. É, o problema, o problema, deixa eu já voltando aqui, uma que eu esqueci de. Aí, achei de novo uma que eu tinha colocado na thumb ali e não tinha colocado. E aí, a notícia. A ideologia política de Silvio Santos, pelo mesmo Valmir Moratelli, 11h42, 17 de agosto, no dia. Ou seja, mas aqui, ó, o título da notícia, ele é um título que justamente já quer tentar associar o Silvio Santos a um lado político. Porque o que na verdade a matéria é muito diferente do título.
A matéria é um pouco diferente, por mais que a matéria é horrorosa, não precisa politizar. A gente tá falando aqui, gente, posicionar no lugar correto, o que na sua profissão ocupou o lugar do inconsciente coletivo, não existe discussão. Tudo aquilo que foi feito depois dele foi feito inspirado nele. Você pega, por exemplo, um Pelé. Tudo aquilo que é feito hoje no futebol, os dribles, e aqui no jeito de comunicar, a matriz é Silvio Santos. Eu tô aqui em frente ao microfone falando com você, e a matriz é o Silvio Santos. A matriz é o Silvio Santos. Então, olha, politizar, tentar colocar um lado político, e a gente sabe que as posições dele do Silvio Santos eram um pouco mais à direita, mas para essa turma da imprensa é um problema, né? É um problema uma pessoa ter uma posição política que não seja a deles. A democracia que só pode ter o lado deles. E a matéria é clara que evidentemente o Silvio Santos como um dono de televisão, a quem a concessão a quem pertence o direito de dar o direito de dar as concessões é da presidência da República, né, delegado ao ministro das Telecomunicações e tal. E o Silvio Santos sempre foi um cara governista nesse sentido, por quê? Porque foi através dos governos que ele conseguiu ter a referência na sua televisão e ele recebeu em seus programas, em seu canal, basicamente todos os presidentes da República, e é isso que fala a matéria, né? A julgar pelas declarações públicas e mesmo pelos convidados políticos levados ao seu programa, Silvio Santos não poderia ser considerado nem de esquerda nem de direita. Beleza. Ok, mas ultimamente os posicionamentos do Silvio, nos últimos anos, tal, vinha um pouco mais à direita, enfim. Silvio Santos não... Começando pela própria história da SBT, que foi fundado no governo Figueiredo, repito, concessão de televisão é pública e é dada pelo governo. O último general do período militar foi quando Silvio ganhou a concessão de parte dos canais da TV Tupi, incluindo de São Paulo, né, que daí passou da TVS ao SBT. Em 2017, ele chegou a afirmar que se não fosse Figueiredo, ele ainda estaria vendendo caneta, claro, e a questão da televisão. E ele tinha um quadro no canal, no Dia do Presidente, que a emissora dava a agenda do governo no meio da sua programação. Isso perdurou até no meio dos anos 90, já na democracia. Seus programas passaram todos os presidentes, e é evidente, o Silvio Santos, como um dos empresários mais importantes do país, dono de um canal de televisão, apresentador de programa, lógico que receberia os presidentes. Ele recebeu o Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e mais recentemente o Bolsonaro. Todas as visitas ele se mostrava íntimo ou de acordo com as suas políticas então vigentes. Nunca foi declarar voto, mas mostrava admiração e respeito por quem concordasse em visitá-lo ao vivo. Assim, né, ele está querendo colocar o Silvio Santos como se fosse um vaidosinho, né? Um vaidosinho que ele mostrava admiração só porque iam visitar ele no programa. Oh, galera. O apoio do SBT a Bolsonaro, lógico, foi identificado ali no período, né? Tanto que eles usavam a frase, né? O Brasil ame ou deixe-o, que vinha da ditadura militar, do período militar, né? E daí aqui fala, o tom é pejorativo no dia que a pessoa morre, gente. No dia que a pessoa morre, usar um tom pejorativo em cima de uma pessoa que é um ídolo nacional, assim, totalmente desnecessário, sabe? Totalmente só para carimbar um lado político, né? Amigo de quem ocupa o poder, Silvio conseguiu a proeza de não se queimar mesmo sem se manter em cima do muro, tomando lados às vezes conflituosos com a liberdade de expressão que tanto defende a TV aberta, da qual fez parte e ajudou a popularizar no país. Ao seu lado não estavam os eleitores de direita ou da esquerda, mas os fiéis telespectadores que enxergavam nele o carisma à frente de qualquer suspeita. Evidente, 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 evidente. Enfim, a matéria é desastrosa, né? A matéria horrorosa, desastrosa, porque uma matéria dessa, que nem o dia que politizaram o Pelé, cara, botaram um Juca Kfouri, um comunista, para falar do Pelé, porra, não faz nem sentido um negócio desse. Vamos lá, continuando aqui, gente. E aí, uma notícia bem interessante ali que eu falo da questão dos sapatênis. E
E aqui eu vou comentar, né, um pouquinho, né, comentando a manchete. Tarcísio, governador de São Paulo, critica baixo nível de Pablo Marçal. Não adianta a gente transformar a eleição num circo. Mas só tem palhaço nessa porra, então por que não vamos transformar num circo? Então, desse modo, nós, se a gente olhar bem, o que acontece aqui, eu vou ler um pouquinho da matéria, esse trechinho aqui, né? Tarcísio Freitas levar São Paulo para a montanha e deixar ela morrer. Continuou o governador fazendo uma ironia, aquele rolo do Marçal lá, né? E depois ele diz: São Paulo não merece isso, é uma cidade muito grande. Tem uma operação em curso entre o governo e o estado de São Paulo. Tem uma operação em curso também na grande lotação partidária, evidentemente, né? Acordos de partidos, e a prefeitura está ganhando muitos frutos. Então tem um lado que tem propostas. Republicanos no esse ano apoia, né? Lembrando aqui a matéria, que apoia o atual prefeito e tal. Foi o próprio Tarcísio que oficializou o candidato a vice, o coronel Ricardo de Mello Araújo, do PL, na chapa do PMDB. A indicação militar foi feita por Jair Bolsonaro, foi o Bolsonaro que indicou, e aqui é bem interessante, né, essas falas do Tarcísio, e aqui eu já falo um link com as eleições. Quando Bolsonaro perde a eleição, muita gente falava, o presidente próximo vai ser o Tarcísio é forte, o Tarcísio não sei o quê, o Tarcisão, papapá, papapá, papapá. E a mídia dele erguia, que nem aqui a Isto É, a revista aqui, né? E a mídia dele erguia a bola do Tarcísio, A mídia, erguendo a bola de um adversário do Lula. Provavelmente é porque o Lula ganha dele, né? Porque do Bolsonaro todo mundo falava como febre, como alguma coisinha, como algo que não ia vir, que a candidatura do Bolsonaro não ia vingar, era assim que a mídia tratava. Era assim que a mídia tratava. Porque assim, as pessoas têm uma mania de o que elas não sabem, o que elas acham que não é teoria da conspiração. Mas assim, vamos lá. O Tarcísio, né, aliado do Bolsonaro, é próximo do Bolsonaro, papapi, papapi, papapoba. Contudo aqui, gente, a gente tem que deixar claro, ele, na minha assim maneira de ver, e depois me cobre se eu estiver enganado, não existe nenhuma possibilidade, a não ser por um feito histórico, que ele seja presidente da República. Quer ver um exemplo? Fernando Henrique Cardoso não ia se eleger nem mais para síndico do prédio. Aí cai no colo dele o Ministério da Fazenda. Ele é um sociólogo, não entendia muito de economia, mas foi todo um grupo ali, um grupo do então partido ali do PSDB, fizeram todo o esquema ali, os economistas, o plano real, e aí caiu no colo do Fernando Henrique. O Fernando Henrique deu uma cachorrada lá, o Ciro Gomes não podia ser, passou a perna no Tasso Gereissati, e o Covas não queria ser sido eleito para deputado federal. Fernando Henrique, candidato a presidente da República, ganha no primeiro turno e ganha de novo no primeiro turno. Então, assim, um negócio absurdo. Totalmente absurdo, sabe? Uma coisa assim, totalmente fora. Mas por quê? Foi por questão econômica. Foi o real que elegeu o Fernando Henrique na época. E por que eu falo isso do Tarcísio? Tarcísio, o perfil Fernando Henrique, o perfil Tarcísio, para se eleger, perfil comedido, perfil que faz, tal, assim, mas assim, não é um perfil que atrai pessoa, que junta gente, que puxa relação, que puxa a gente no sentido assim que tem carisma. Carisma no pão de forma, o carisma do Fernando Henrique, o carisma do Tarcísio, por exemplo. Então, o carisma do pão de forma em cima da mesa na ceia de Natal, porra, não tem nenhuma, né? Então, uma pessoa. Mas é uma pessoa que faz. Mas desde quando o presidente faz, gente? O presidente tem que botar a mão na massa? Não. É mais no sentido de liderança. E aqui, daí eles estão criticando o Marçal, porque o Marçal faz essas loucuras e tal, e vai lá e exorciza o Boulos com a carteira de trabalho e tal. Assim, a gente tem que perceber as intenções ali do Pablo Marçal, que é mostrar para esses caras que esse jogo não é sério. Por isso que ele bota um boné, para mostrar que o jogo não é sério. Por isso que ele vai lá e brinca, exorciza o Boulos com a carteira de trabalho, chama de aspirador de pó, de comedor de açúcar, né? Falando de possíveis questões de vício do PT Kids, que nem ele brinca.
Então, assim, ó, do Guilherme Boulos ali, que é o PT Kids. Então, assim, ó, o Marçal joga de massa, justamente porque isso atrai aderência de massa. O Marçal é um cara extremamente conhecido, por exemplo. O Marçal tem muito mais plano, muito mais possibilidade de uma candidatura à presidência da República do que o Tarcísio, porque o Tarcísio ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Ah, ele foi ministro do Bolsonaro, foi governador de São Paulo. Mas para muita gente perguntar, ninguém conhece. Foi a poucos programas de televisão, foi a poucas entrevistas, não tem assim episódios de podcasts, talk shows, entrevistas. O Marçal tava na Praça Nossa esses dias aí. Então, assim, ó, é, é, não que uma sem o Jair Bolsonaro, que era uma figura loucaça, assim, fora da casinha, ou fora da caixinha, melhor dizendo, igual o Pablo Marçal, então, né? Vai de pensar e vai de ver isso aí, essa questão. Mas eu acho que essa política do sapatênis, todo mundo cansou, eu cansei, vocês estão cansados dessa polidez ali. Vamos conversar, vamos debater ideias. Não tem que debater ideia. Como é que você vai debater ideia com o Boulos? O cara invade casa. Essas pessoas são a favor de aborto, são a favor de um monte de coisa. Como é que você não debate ideia com essa gente? Essa gente você desmoraliza. Não se debate ideias com esse povo. Esse povo você desmoraliza. Então, assim, ó, é bem interessante notar esse fato. Por outro lado, vamos lá. Agora, a última notícia que eu quero tratar com vocês é aqui a questão que deu aí esses rolos com o ministro do Alexandre de Moraes, inclusive o ministro José Espirrar da Saúde. Não vão facilitar. Então, o secretário de Justiça tem 5 dias para enviar as informações ao STF. A ministra Alexandre de Moraes cobra governo sobre a extradição de Moraes. Que ele diz que é a manchete que ele disse que ele queria mandar uns capanga, uns jagunços, para caçar o Alan dos Santos. O ministro quer informações acerca das medidas adotadas no âmbito do Ministério da Justiça para efetivação junto ao governo dos Estados Unidos do processo de extradição do Alan dos Santos. Ele quer prender o Alan dos Santos aqui no Brasil. E ele é investigado no inquérito das fake news, tal, e ele tentou colocar o Alan dos Santos na lista da Interpol, que é a lista, digamos, da difusão vermelha, né, que é de procurados, enfim, mais ou menos disso que se trata a matéria, né, e o Alan dos Santos até tinha falado esse tema, né, pede por mim quem me calar, então, porque não ia rolar, enfim. O que de fato é que o que o que o que o Marçal queria e procura é prender todos os opositores. Tem uma outra matéria, gente, que ele fala a respeito das questões de questões das pessoas ali procurarem, irem atrás. Ele pede meio que assim para os jagunços, para as pessoas procurarem, para os capangas, para os aliados dele ali, para os funcionários, de certo modo, aqueles que trabalham para ele ali no ministério e que ele usa através do ministério, ele ficava olhando, olhava a postagem no Instagram, procura sobre esse aqui se tem alguma coisa, né? E ele tá procurando, ele quer saber, procura mais coisa, coloca mais coisas nos documentos aí. É uma perseguição a opositores, perseguição. E usar uma ABIN paralela do STF, né? Os seus funcionários do STF, eles criar uma espécie de agência de inteligência paralela para uma atuação via TSE, para todos que o criticarem. Então é mais ou menos por aí a questão que está rolando na Vaza Jato. Minha pequena opiniãozinha. Gente, eu não entendo quase nada de lei, não entendo quase nada de justiça. Eu não acompanho muito essas questões do STF
O único fato, assim, que olhando, assim, como leigo, como vocês olham, é que o STF legisla. E isso é proibido por lei. Isso a gente sabe que é proibido por lei. E assim, e o perfil do Alexandre de Moraes, pelas suas entrevistas, pelas suas posturas, pelas entrevistas que eu já assisti, pelo o modo de olhar, o modo dele de se posicionar, é um perfil extremamente autoritário, um perfil persecutório, de certo modo, uma pessoa que persegue os outros. Então, assim, ó, tem que o momento é muito difícil porque quem fala contra um discurso, quem fala contra, quem critica. Eu mesmo ali pós-eleições estive em grupos que foram banidos pelo STF, assim, grupos do Telegram. Então, assim, ó, cara, uma é uma perseguição. A gente já vive uma ditadura. Na verdade, a gente já vive uma ditadura no Brasil há muitos e muitos e muitos, muitos, muitos e muitos e muitos e muitos e muitos, muitos, muitos anos, porque não existe livre circulação de informação. Ponto número um. Né? Não se noticia as coisas. Olha quanto tempo a gente levou para saber de Foro de São Paulo, para se não fosse lá, né, o professor Graça Wagner, se não fosse o professor que passou as documentações ao professor Olavo e o professor Olavo, né, divulgou, a gente nunca ia saber de um negócio desse. Então, assim, noticia-se o que o sistema quer. E é assim que funciona a mídia no Brasil. Então, desse modo, se você se posiciona contra isso, hoje em dia você é perseguido. E o judiciário faz uma espécie de ditadura, é o cão caçador que caça os inimigos do governo. E daí, assim, a Folha de São Paulo, a imprensa, vaza essas coisas do Alexandre de Moraes, esses problemas do Alexandre de Moraes, o que vai acontecer aí? Porque, assim, por que a imprensa falaria algo do Alexandre de Moraes? É para botar alguém no lugar dele? É para mando de alguma outra força, de algum outro poder? O que está acontecendo por trás disso para a imprensa meter o dedo, que nunca meteu o dedo num negócio desse? Então, e a minha crítica sempre maior vai ser a imprensa, porque é um modo de noticiar as coisas, é um modo de noticiar as coisas, tá certo? Nossa, gente, tô meio ruim aqui. Mas é isso aqui, ó. Essas foram as noticiazinhas de hoje. Eu dei minhas pequeninas opiniões aqui. Vocês, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua descrição, o seu comentário, a sua crítica, uma notícia diferente, o link de alguma coisa. Pode mandar para mim no Instagram, lá, @soutohenrique, o link de tal coisa, tal. Entre em contato com a gente e que a gente vai, né, e dando voz às notícias que vocês mandarem, que você achar legal, notícias sobre educações, notícias sobre educação, aí sobre saúde, sobre cultura, qualquer notícia que seja aí relevante ou que seja interessante a gente comentar alguma coisa, a gente vai estar comentando, beleza? Um abraço e até mais.